Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira o presidente reeleito da Associação Beneficente Ouro Branco, a mantenedora do Hospital Ouro Branco, Francisco Abraão. Bom dia, Francisco, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol FM, prazer é todo meu. E também recebo o diretor do Hospital Ouro Branco, André Emílio Lagman. Bom dia, André, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Francisco Abraão, reeleito para o 5º mandato à frente da Associação Beneficente Ouro Branco. E aquela máxima, né? O que está bom não precisa ser mudado, né, Francisco? Pois é, na verdade, quando lá em 2010 nós assumimos pela primeira vez, eu já era antes vice-presidente da entidade, né? Jamais, se alguém naquele momento dissesse que eu faria 10 anos de mandato, né, ao terminar o 5º ano estarei completando 10 anos, eu diria que você está louco. Mas na verdade a gente acabou abraçando a causa, estamos dentro dela e é muito difícil sair depois que tu está conhecendo e sabendo da sua importância perante a esse conjunto. É muito difícil. Então a gente tem continuado e vamos lá para mais 2 anos de trabalho. No decorrer desses 10 anos a gente teve alguns investimentos significativos dentro do hospital, né? Logo na entrada, né, quando nós entramos, tinha um projeto grande do centro cirúrgico, centro obstétrico, e que coube a mim, então, na verdade isso é da gestão anterior, do Renato Kreimer, e coube a mim terminar esse projeto, então, né, e foi a primeira grande obra dessa turma, né, e foi uma aposta muito forte na época, que nós não nos arrependemos, apesar de que o resultado ele não é exatamente como nós planejávamos, né, por N fatores externos, né, e que nos impactam, principalmente as questões em relação com o governo estadual, mas de qualquer forma está lá e não impediu que ao longo desse tempo também criássemos outros planos, né? Para quem não sabe, o hospital tem planos de um bloco cirúrgico novo, UTI nova, desculpa, uma sala de diagnóstico de imagem nova, um novo pronto atendimento, né? Que sempre a comunidade reclama da porta de entrada, que é o pronto atendimento, né? Nós também temos projetos para melhorar aquela área, transferir aquela área de local e vamos ver. Que a gente consiga fazer isso, né? É tudo dentro do seu tempo, né? Na verdade, se nós formos olhar 10 anos atrás e olhar agora, muito se evoluiu, né? Apesar de muitas vezes não ter recursos, os investimentos necessários. E nós passamos ao longo agora, principalmente na última gestão, nos últimos 2 anos, para falar a verdade, nos últimos 3 anos, muita dificuldade, né? A troca de governo e a troca da política em relação à saúde nos prejudicou imensamente, né? Então, assim, atrasos de verbas que prejudicaram nosso fluxo de caixa, e o hospital entrou num ritmo de prejuízo até, né, de dificuldades muito grande. Hoje a gente está conseguindo administrar melhor isso, mas ainda diria que ainda a situação ainda é preocupante, né? Não está resolvido, ainda temos um déficit anual no hospital que a gente precisa resolver. Dentro da questão da prestação de contas, que foi apresentado até na Assembleia, quais são os números assim que podem ser divulgados aí para a população até ter um pouco de ciência de como funciona a entidade? A entidade tem adotado uma política de jogo aberto, né? Todas as informações são abertas. Nós temos eventos com a comunidade, com os vereadores, com os prefeitos, sempre aberto para que abra-se esses números, né? A gente precisa que os parceiros, e vamos falar que todos esses são parceiros, né? Conheçam os números para poder ajudar também, né? A missão de manter as portas abertas ao hospital não são só da diretoria da Associação Beneficente Ouro Branco, não é só do diretor André e sua equipe no hospital, né? Mas sim de toda a comunidade. Então a gente tem feito essa abertura de dados e o André vai passar agora também dados mais abertos sobre isso. Por favor. Então, Fabiano, como o Francisco bem colocou, a Assembleia ocorre anualmente com os associados e é o momento de se apresentar os dados e que posteriormente a gente também tem essa oportunidade, como hoje aqui, através da imprensa, de estar colocando para a comunidade. Números de atendimentos que demonstram, na verdade, o que aconteceu, o que é feito no hospital. Acho que é importante destacar os atendimentos de urgência e emergência. No ano passado foram 38.133 consultas, né, um número bastante expressivo, foi um recorde de
de consultas no pronto atendimento, observando que conforme os critérios de classificação de risco, ou seja, de prioridade de atendimento, nós enquadramos 30% como sendo de urgência e emergência, e 70% acabam sendo consultas tão somente, que nós também atendemos, mas que eventualmente, como nós já conversamos aqui em outras oportunidades, né, essas consultas às vezes acabam esperando por um tempo maior do que é a própria expectativa de quem está lá aguardando. Mas de fato a nossa prioridade são as urgências e emergências. A gente tem percebido um aumento no número de casos, por exemplo, de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, de forma bastante significativa, tem chamado a atenção. São no mínimo 3 atendimentos por dia de vítimas de algum tipo de acidente, e esse tempo de atendimento dessas pessoas ele é muito variável. Então no pronto atendimento a gente não pode medir a eficiência dele pelo número de consultas ou pelo número de atendimentos, mas sim pela complexidade dos casos que estão sendo atendidos, né? Então essa complexidade tem se mantido crescente, muitas vítimas de acidentes graves, e também principalmente acidentes de trabalho que tem chamado a atenção. Esse número expressivo de consultas ele foi mais acentuado no primeiro semestre do ano passado, depois ele se estabilizou, né? E de qualquer forma é um dos principais processos de atendimento do hospital. É uma porta aberta 24 horas por dia, ela tem um custo bastante significativo para o hospital, e é um dos principais serviços que a população acessa e que acaba muitas vezes gerando uma imagem do hospital como um todo, quando na verdade, como eu disse, a gente não pode medir tão somente pelo número de atendimentos ou serviço do pronto atendimento, mas sim pela complexidade dos casos que lá são atendidos e que muitas vezes são graves. Então é um dos principais processos do hospital, ele tem recebido uma atenção muito grande, a gente tem procurado investir, qualificar. Se a gente voltar há 5 anos atrás, né, e olhar hoje, a gente vê que a gente teve uma evolução muito grande, tanto com o número de médicos que atendem, como profissionais de enfermagem, né. A gente no ano passado inseriu duas profissionais de enfermagem que fazem uma pré-triagem, um pré-acolhimento já das pessoas no momento que elas adentram no pronto atendimento e fazem a abertura da sua ficha de consulta, né. Ali nós já fazemos uma abordagem inicial, verificando sinais como temperatura e pressão arterial, para tentar identificar situações de risco e tentar priorizar esses casos, porque de fato nós precisamos realmente priorizar. A população precisa entender que aquilo ali é um serviço de urgência e emergência, e sempre aproveitando esse momento também para reforçar que é importante que a população busque sempre inicialmente as unidades básicas de saúde, não só aqui em Teutônia, mas em Poço das Antas, Westfália e Paverama, até para criar o vínculo juntamente com aqueles profissionais médicos de enfermagem, de farmácia, de nutrição, enfim, toda aquela equipe assistencial que está na unidade básica de saúde, que está lá para atender e fazer um trabalho preventivo, né? É importante que as unidades básicas de saúde possam mapear, possam conhecer bem a realidade, o perfil epidemiológico, as doenças que predominam no seu município, no entorno em que elas estão inseridas. Então é importante que as pessoas, no primeiro momento, sempre busquem as unidades básicas de saúde. Sempre importante falar isso, e realmente que o hospital seja utilizado para casos de urgência e emergência, que essa é a estrutura que nós temos lá. Também é importante falar das internações hospitalares. Foram mais de 4.200 internações no ano passado, também um recorde de internações hospitalares, principalmente pelas cirurgias. Foram 2.157 cirurgias, um número bastante significativo. Também foi o maior número de cirurgias já realizado pelo hospital. O número de partos foram 413 partos, já falávamos numa outra oportunidade aqui. O destaque talvez não seja nem o número de partos, que é um número que se estabilizou, ele não vinha crescendo, embora este ano, nos primeiros 4 meses, a gente percebe um aumento do número de partos em relação ao ano passado. Mas o principal destaque, sem dúvida alguma, é o crescimento do número de partos normais. Nós vínhamos num percentual de em torno de 11% de partos normais. Nós fechamos o ano passado com 22% e estamos agora com 33% de partos normais. O hospital fez uma mudança na sua equipe, com a inserção de uma enfermeira obstetra, de mais um médico obstetra. Agora a equipe é formada por 3 médicos obstetras, mais uma enfermeira obstetra, e também
todo um trabalho de ambientação de espaço físico e de revisão de processos de acolhimento e de assistência às gestantes, com o intuito de ampliar o percentual de partos normais. Desculpe. Penso que isso é um indicador importante, não só de assistência, mas também de qualidade para a nossa população. E um outro número expressivo são os exames de diagnóstico, tanto de análises clínicas como de imagem, que totalizaram 246 mil exames no ano. Então é um número bastante expressivo, né? O hospital tem esses serviços próprios e ele realiza um número bastante significativo de exames. Isso do ponto de vista de números assistenciais, de valores financeiros. Eu acho que é importante a gente aproveitar o momento e também falar das doações que nós recebemos, que foram bastante expressivas ao longo do ano passado. 249 mil reais que foram recebidos de doações da comunidade, de diversos setores, segmentos da comunidade, de clubes, de entidades, de pessoas físicas, né? Dentro desses 249 mil reais, nós temos 145 mil reais que foram doações no Mãos Dadas, ou seja, nas contas de luz da Sertel. Então é um valor bastante significativo, que são em torno de 12 mil reais por mês que nós estamos arrecadando hoje com o Mãos Dadas. Então é um recurso bastante importante, né? E que permite, nesse primeiro momento, ainda auxiliar, como disse o presidente Francisco há pouco, ainda estamos com um resultado negativo. Então nesse momento esse recurso ainda ajuda a custear as atividades do hospital, mas o projeto que nós temos de médio e talvez curto prazo não, mas de médio e longo prazo, é que esse tipo de recurso de doações efetivamente possam ser investidos em melhorias, no momento em que a gente tem uma restrição bastante grande, especialmente de recursos públicos estaduais e federais para poder fazer melhorias na infraestrutura. Esse apoio da comunidade é importante para que a gente possa estar fazendo melhorias, né? Nos últimos anos nós temos tido uma dificuldade muito grande de fazer melhorias, e vou citar apenas uma aqui que é extremamente importante no nosso entender e até uma prioridade nesse momento: nós concluirmos o acesso lateral ao lado do pronto atendimento para os serviços de imagem, evitando que as pessoas que vêm ao serviço de imagem hoje para fazer um exame de raio-x, de ecografia, de tomografia ou de mamografia, tenham que adentrar pelo pronto atendimento. Então é uma prioridade que a gente possa estar concluindo esse acesso, que já foi começado, né? Uma parte inicial, a cobertura foi feita, mas não teve sequência por falta de recursos. Até realizamos, importante usar esse espaço para uma prestação de contas, né? Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. No ano passado realizamos a bandeja solidária, que arrecadou 30 mil reais no valor líquido. Esse recurso está numa conta bancária e com esse dinheiro não é suficiente para concluir essa obra. Nós estaremos realizando outras atividades agora nos próximos 2-3 meses, tentando arrecadar o recurso suficiente para concluir esse acesso e aí separar esses fluxos, né, que nós entendemos que vai ser bom para as pessoas que utilizam o pronto atendimento e também é importante para as pessoas que vão apenas usar o serviço de imagem. Então é uma obra prioritária. Do ponto de vista de resultado, nós tivemos um resultado negativo de 2.300.000 reais. Ele é muito significativo, mas ele é menor do que foi em 2016, quando atingiu 2.800.000. Nós temos um custo financeiro bastante grande, em função de financiamentos tomados tanto para investimentos como também para custeio ao longo dos últimos anos, em função da dificuldade de receber os recursos que nós temos dos entes públicos, especialmente do Estado e da União, e temos que trabalhar para tentar equilibrar essas contas a médio e longo prazo e tentar administrar esse custo financeiro, buscando um alongamento desses compromissos bancários, que nós estamos já trabalhando nesse sentido. Existe uma lei federal que foi aprovada no final do ano passado, ainda não implementada, que vai permitir um refinanciamento das dívidas bancárias para os hospitais a nível de país, a uma taxa de juros de 0,5% ao ano, né, quando se hoje paga de 1 a 2% ao mês, o que é um juro comercial de setores lucrativos, que não é o caso dos hospitais filantrópicos. Nós somos entidades não lucrativas, sem fins lucrativos, então nós não temos condições de pagar um juro comercial de 1 a 2%, como nós hoje somos obrigados a pagar,
Então, estamos na expectativa de que o governo federal implemente essa política e nós possamos aderir e aí sim refinanciar essas dívidas bancárias e permitir um alívio no nosso fluxo de caixa da nossa entidade. Para que a comunidade possa entender um pouquinho de uma maneira bem simples, nós, enquanto entidade filantrópica, né, nós fazemos em torno de 85% de pacientes de SUS, atendimento SUS, que é um atendimento gratuito, correto? Porém, a tabela SUS, a cada R$100 de custo nosso, o SUS, o governo, nos paga 60. Então existe um buraco muito grande. Quanto mais SUS a gente faz, pior é o resultado. Então por isso o André agora falou, né, e das parcerias, né, que nós temos, e aí eu queria enaltecer, como sempre faço, né, as parcerias com as prefeituras municipais, que na verdade têm nos ajudado a diminuir este buraco, essa diferença dos 40% ali, a partir dessas doações da comunidade, a partir dos convênios com as prefeituras, essenciais para manter as portas abertas do hospital. Então, na verdade, a matemática é essa, né? Porque a matemática não fecha. Não fecha, né? Não fecha mesmo. Falta 40% aí para cobrir o custo, então. Exatamente. Tá certo. Uma chapa, então, acabou concorrendo, né, Francisco? Quem são os seus companheiros de chapa aí? Então, a chapa que foi eleita agora, no dia 19 de abril, tem a seguinte composição: presidente Francisco de Souza Abraão, vice-presidente Marco Aurélio Weber, secretário Gerson Trenepol, vice-secretário Fabiane Dente Vomer, tesoureiro Milton Ruve, vice-tesoureiro Margarete Elisa Malman, e aí o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, 3 titulares e 3 suplentes. Os titulares: Silério Hamster, Rudimar Landmeier e Markson Marques Royer. E o Conselho Fiscal de suplente: Dalton Severo Costa e Silva, Jorge Lauri Merschberger e Irineu Antônio Fornec. E aí eu queria aproveitar esse momento então para dizer assim, conseguimos agora, há muito tempo essa diretoria não vinha sendo renovada, né? A gente conseguiu fazer uma renovação de quase 50%, que eu espero agora seja uma tendência, né? E eu preciso dizer que algumas pessoas que saíram agora, um agradecimento público, né? Porque são pessoas que se dedicaram à entidade durante longos anos, né? Quando se fala em estar 10 anos de presidente, não se fala do tempo que a gente fica antes, né, em outros cargos dentro da diretoria. Então, algumas pessoas que saíram agora, como Adelmo Osterkamp, Nelson Hedeker, têm uma história para contar, né, que é íntima com a história do hospital, da associação, né. Então, acabaram saindo, e o agradecimento formal a eles: Adelmo Osterkamp, Nelson Hedeker, Nestor Leonard, Romeu Bayer e Giseldo Riven. Então, um agradecimento, né? Aqueles que entram agora vão começar a conhecer a realidade do hospital, né? E que no futuro serão aí um dos futuros presidentes da entidade. Tá certo. Então, saúde aí para essa gestão, né, Francisco? E que continue conseguindo fazer um trabalho que é tão primordial, tão fundamental para toda a comunidade, e que a comunidade continue sendo parceira, né? Continue abraçando essa causa, até porque está aí de portas abertas 24 horas, o hospital atendendo a todos, né, indistintamente. Então, e não só Teutônia, mas como a microrregião aqui, né? Sem dúvida, é importante esse apoio e, como disse o Francisco há pouco, 85% dos pacientes dia internados são pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Consequentemente, o grande financiador do hospital, quem bota dinheiro lá dentro, são os entes públicos, ou seja, as prefeituras, o governo do estado e o governo federal, né? E aí, o governo federal, desde que o município de Teutônia assumiu a gestão plena no ano passado, em abril, os recursos do governo federal vêm para o município e do município, consequentemente, para o hospital. Esse repasse está regularmente em dia, né? Os recursos que vêm do governo do estado, ainda tem recursos de programas que vêm do governo do estado, como por exemplo as cirurgias eletivas, para porta de entrada, saúde mental, né? Esses recursos vêm do governo do estado, são programas do governo do estado que vêm para a prefeitura e depois para o hospital. Estes recursos estão em atraso. Nós recebemos apenas os valores de janeiro e os valores de fevereiro estão sendo creditados hoje para o município de Teutônia. E nos próximos dias ele estará repassando o mês de fevereiro, mas aí já temos o mês de março vencido, que já deveríamos ter recebido os valores de março. E aí os valores que são pagos pelas prefeituras, aí sim, como também disse já o presidente Francisco, são valores que nós recebemos regularmente em dia e que permitem até uma certa regularidade com compromissos importantes, como principalmente a folha de pagamento, né? Mas dependemos
os valores que vêm do governo do estado são 300 mil reais por mês, é um valor significativo dentro de um orçamento de 2 milhões, ele passa de 10% então da receita que vem do governo do estado, e não há uma regularidade desse repasse, né? Então, infelizmente, desde 2014, não é só desse governo, né? 2014 ainda era governador Tarso Genro, desde 2014 há uma irregularidade nos repasses, e isso é a principal causa das dificuldades que nós vivemos nesses últimos 4 ou 5 anos aí, que tem nos tornado a gestão financeira do hospital um desafio muito grande para manter as portas abertas, manter os salários dos trabalhadores em dia, o repasse aos médicos, o pagamento de fornecedores. Todo dia uma ginástica muito grande que tem que ser realizada, um malabarismo muito grande que precisa ser realizado para que a gente possa honrar com os nossos compromissos, porque infelizmente essa parcela, como eu disse, do governo do estado, ela não vem de forma regular, e ela, pela alta dependência que o hospital tem desses recursos públicos, nos dificulta bastante as nossas atividades. Mas, de novo, o apoio da comunidade é importante, o apoio das prefeituras a nível local também é importante, e está permitindo que a gente possa desenvolver esse trabalho. Como disse o Francisco, eu acho que é importante agradecer essas pessoas que saíram da Associação Beneficente Ouro Branco. Quer dizer, saíram da diretoria da associação, elas continuam na associação, né, e se dedicaram de forma voluntária, né, sempre destacando que a diretoria é totalmente voluntária, ela não recebe nenhuma remuneração, e é um trabalho voluntário importante para a nossa comunidade, que acaba sendo beneficiado por isso. O hospital tem projetos para o futuro, tem projetos para investimentos, mas nesse momento são projetos que são de grande monta, de grande valor, e que, né, não são possíveis de serem realizados, né. Um investimento importante que nós conseguimos realizar já neste ano, aí já falando de 2018, no início do ano, foi a digitalização das imagens do serviço de raio-x, tomografia e mamografia, ou seja, quem for fazer um exame de raio-x hoje não vai mais sair com aquela película, aquela chapa preta, né? Então agora as imagens estão digitalizadas. Isso foi um investimento de 200 mil reais, ele foi possível graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Renato Molin, né? E nós realizamos uma licitação e compramos esse equipamento, então, que foi instalado agora no início do ano. Com isso as imagens ficam armazenadas num computador, né? Os médicos acessam via seu computador ou mesmo via um celular com aplicativo, eles podem acessar as imagens, né? E o paciente vai sair com a imagem impressa numa folha branca, né? Como já é em outros serviços da região. Nós éramos um dos últimos hospitais que ainda não fazia esses exames de forma digitalizada, então agora exames de raio-x, de tomografia e também de mamografia são digitais no Hospital Ouro Branco. Então este foi um investimento muito importante, né, que tecnologicamente nos equipara a maioria dos serviços da região e de grandes centros, e que foi possível graças à emenda parlamentar do deputado federal Renato Molin, que permitiu que se realizasse esse investimento. Então esse tipo de apoio, de parceria também é importante para que a gente possa estar realizando investimentos. Temos mais algumas outras emendas indicadas, mas os recursos não foram recebidos e, portanto, ainda não podemos estar fazendo mais investimentos, e com recursos próprios há uma dificuldade nesse momento, até pelo resultado financeiro da entidade, de fazer investimentos. Mas temos, como disse o Francisco, expectativa de poder fazer uma nova área de urgência e emergência, uma nova área para o serviço de imagem, e também temos um projeto de uma UTI, né, a médio prazo, que nós julgamos que é importante para que o hospital possa ampliar a resolução dele, para que a gente possa estar trazendo novos médicos. Nós trouxemos muitos médicos novos para Teutônia nesses últimos anos, são vários profissionais em diversas especialidades que vieram morar aqui, que estão trabalhando aqui, e que, para que eles possam continuar se mantendo aqui, ou para que outros profissionais novos venham para cá, é importante que o hospital amplie a sua resolução, que possa ter essa UTI para tratar casos mais complexos, que assim nós poderemos estar trazendo novos e mais médicos que possam vir aqui para Teutônia, se estabelecer aqui. Teutônia já é uma
uma referência hoje para os 4 municípios da microrregião. Poço das Antas, Westfália e Paverama também drenam seus atendimentos para cá. E nas cirurgias eletivas, particularmente, nós também, embora seja uma referência do Estado, como eu disse há pouco, com uma irregularidade de pagamentos por parte do Estado, mas se tem hoje uma referência regional, né? Vários municípios da região, em algumas especialidades, todos na área de coloproctologia, por exemplo, todos os 37 municípios da região realizam essas cirurgias aqui no Hospital Ouro Branco. Então é uma referência importante que alça o hospital a uma importância dentro da região, e os próprios órgãos públicos nos veem como um hospital estratégico e que possa no futuro, quando os recursos públicos estiverem disponíveis, estar disponibilizando investimentos para cá e que a população toda possa estar usufruindo. Tá certo, importante manter as portas abertas, né? Sempre podendo possibilitar os serviços de saúde que a população tanto espera, e que as melhorias também possam gradualmente serem feitas. Esse sonho aí da UTI, de um novo pronto atendimento, né? E para concluir, eu gostaria de dizer para os ouvintes, aqueles que estão aqui ouvindo hoje e sentir assim, eu tenho condição de dar ideias, de ajudar, também de trabalhar voluntariamente, comece se associando à Associação Beneficente Ouro Branco, tá? Não tem custo nenhum, né? E aí você vai começar a participar da nossa associação, e quem sabe um dia na diretoria, e aí poder trazer ideias, poder trazer trabalho assim como nós, né, voluntariamente, para manutenção do nosso hospital de portas abertas. Bem lembrado. Quem deve ser procurado, Francisco, aí, quem está nos ouvindo daqui a pouquinho, ainda não é associado? A associação ela é independente do hospital, né? Mas assim, lá no hospital, procurando na porta de entrada ali, a direção, vão poder receber um formulário padrão de preenchimento. Preenche e se associa. Não tem custo nenhum. Sem custo nenhum. Tá certo, tá fácil. Bem queremos fácil, queremos ideias e ajuda. Sem dúvida. Então tá, eu quero agradecer muito a presença aqui então do presidente reeleito para o 5º mandato à frente da Associação Beneficente Ouro Branco, Francisco Abraão. Sucesso a toda a sua equipe aí dentro da gestão, e também ao diretor do Hospital Ouro Branco, André Emílio Lagman. Obrigado pela participação e sintam-se sempre convidados. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade que nós sempre tivemos aqui, uma boa acolhida aqui na Rádio Tirol. Obrigado, bom dia.